Este é um podcast da história da neurologia promovido pela Academia Brasileira de Neurologia com o objetivo de registrar a trajetória dos grandes mestres, mentores que construíram a neurologia nacional. Meu nome é Marco Corrêa Neto, da Universidade Federal de Santa Catarina, e hoje a gente vai entrevistar o professor Dr. Egberto dos Reis Barbosa. O professor Egberto nasceu em Mirassol, no interior de São Paulo, e se formou em medicina na Universidade de São Paulo em 1973. Desde 1976, ele coordena o grupo de estudos de distúrbios do movimento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Participou da formação de gerações de neurologistas brasileiros e da criação da especialidade de transtornos do movimento no Brasil e na América Latina. É membro da Movement Disorder Society desde 1987. A sociedade foi criada em 1986. Para registro, estamos gravando na manhã do dia 16 de novembro de 2023. Bom dia, professor Egberto. Bom dia, Elmar. Me sinto muito honrado em estar sendo entrevistado e fazer essa gravação. E agradeço aí aos colegas da Academia Brasileira de Neurologia que me oferecem essa oportunidade de trazer aqui algumas memórias da minha trajetória. Nós temos sempre começado com uma pergunta que quando surgiu o seu interesse pela neurologia e por quê? Então, eu estava me lembrando aqui que aqui no Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina, nós temos algumas ligas, né, para os acadêmicos. E no quarto ano da faculdade, eu fiz a Liga de Epilepsia. Achei interessante a área, já tinha conhecimentos de neurofisiologia, de neuroanatomia, achei bastante interessante a área. Mas a definição mesmo pela especialidade ocorreu mais para o fim do 6º ano de medicina. E naquela época, a intenção era até fazer neurocirurgia. Eu fiz um estágio durante o internato, né, no fim do 6º ano de medicina, de 2 meses, só na neurocirurgia. O meu interesse era essa área. Mas a neurocirurgia, na época, era muito precária, os recursos eram muito precários em termos de poder oferecer para o paciente resultados de qualidade. Então, assim, as neurocirurgias que eu participei, que eu vi, os pacientes frequentemente saíam sequelados, a taxa de mortalidade dessas cirurgias era muito alta, não se tinha naquela época os métodos de neuroimagem de hoje. Eu acabei desistindo dessa área e preferi optar pela neurologia clínica. E não me arrependo, realmente foi uma escolha que eu acho que se adequou perfeitamente à minha personalidade, à forma pela qual eu vejo a medicina. Quando o senhor se formou, o senhor fez a prova para residência de neurologia e logo entrou na neurologia, né? Aqui, na época, no departamento, havia uma entrevista. Uhum. Os professores, para admitir, não havia propriamente uma prova, mas havia uma entrevista com os candidatos. E, na época, quem fazia essa entrevista era o professor Milberto Scaff. Então, para os alunos da faculdade, era só uma entrevista. Para os que vinham de outras instituições, havia uma seleção mais rigorosa, com prova, mas os da faculdade, hoje já não é mais assim. Mas os da faculdade tinham essa primazia de poderem entrar sem fazer uma prova, né? Desde que houvesse vagas suficientes para aqueles que estavam se interessando pela especialidade, né? E eram muitas vagas? Quando o senhor fez residência, quantos residentes de neurologia tinham? Eram 4 vagas. Isso durante muitos anos foi assim. E na época que eu entrei na residência, quem optou pela neurologia dos meus colegas de turma fomos eu e a Lúcia Iracema Mendonça, que
era do chamado curso experimental, né? Nós completamos agora 50 anos de formados, né? Hum. E na época que eu entrei na faculdade foi criado o curso experimental. Então era um currículo um pouco diferente, para a época, assim, um currículo que se pretendia modernizar o ensino da medicina. Então eram 100 alunos do curso tradicional, ao qual eu pertencia, e 50 do experimental. E a Lúcia era do curso experimental. Entramos eu e a Lúcia, e de fora houve um concurso e entraram mais 2 colegas de fora. O Ronaldo Herrera, lá de Ribeirão Preto, que você conhece, Sim. e o Gilberto Sasdelli, que está em Barretos. Então eram Uhum. 4 vagas. E foi durante muito tempo, foram 4 vagas só, né? É bem mais para frente que o número de vagas aumentou. Ainda na graduação, quais eram os professores de neurologia? Então, na graduação, essa pergunta eu sempre faço para os alunos da faculdade, para os alunos da faculdade que se interessam em fazer residência em neurologia. E eles não se lembram de ninguém, e eu realmente não me lembrava de quase ninguém que tivesse Uhum. dado aula para mim na graduação. Me lembrava muito pouco. Os alunos da faculdade se lembram mais dos, os preceptores do pronto-socorro. Mas Aham. nós, na faculdade, tínhamos assim pouco contato muito superficial com os professores da faculdade, mas tinha o professor Milberto, já dava aula, o professor Baqueschi, o professor Lamartine de Assis, que era muito ativo ainda naquela época, o professor Canelas, mas assim, a lembrança era realmente muito distante Sim. pelo A contato que eu sua, tive durante a faculdade, né? a sua residência foi de 3 anos. O primeiro ano era na clínica médica Não, não ou era assim ainda. Eram 2 não? anos só. Não, não Dois passava anos? na clínica médica. Era a moda antiga, né? Eram Sim. 2 anos de neurologia só. Então, não tinha esse estágio, esse primeiro ano na clínica médica. Por isso que eu comecei a residência em 74, terminei em 76. Foram 2 anos só. 2 E anos. quais eram os preceptores na residência? Na residência, o preceptor era o Ricardo Nitrini. Uhum. Foi preceptor do nosso grupo. Foi um ótimo preceptor. E os professores com quem a gente tinha mais contato, que eu devo ser a minha formação, o professor Milberto Scaff, que sempre teve um papel muito importante ao longo de toda a minha trajetória, o professor Luiz Alberto Baqueschi, também muito presente, brilhante professor. O professor Canelas, o professor Canelas tinha mais uma atividade mais acadêmica, me ajudou muito em muitas coisas, posso falar isso mais adiante, e o professor Lamartine de Assis, eram as pessoas mais marcantes no grupo de assistentes da neurologia, na época que eu fiz a residência. Os professores faziam ambulatório também na época? O professor Milberto fazia ambulatório. O ambulatório tinha um chefe de ambulatório, né? E o professor Milberto era um desses chefes de ambulatório. E já Então, havia a especialização Então, em... na época, tinha um ambulatório de extrapiramidal, é um termo que ficou até hoje, né? Sim. Tinha um ambulatório de extrapiramidal. Esse ambulatório foi criado bem antes para selecionar pacientes para neurocirurgia funcional. Na década de 60, teve um impulso muito grande e foi criado esse ambulatório mais com essa finalidade. E depois, o ambulatório, a neurocirurgia funcional foi, à medida que vieram os progressos dentro da área, a neurocirurgia funcional perdeu muito espaço com a vinda, principalmente da levodopa, porque eram pacientes essencialmente com doença de Parkinson que eram operados, né? Mas o ambulatório, ele já estava, assim, mais ou menos estruturado, e quando eu terminei a residência, não havia um responsável pelo ambulatório na época, né? As pessoas que tinham se interessado acabaram saindo, e eu ainda era muito novo, muito imaturo, até para receber essa função de coordenar o ambulatório, mas os primeiros anos então, foram um pouco penosos para mim, para assumir, e assistência também aos pacientes, né? Era um número grande de pacientes, não tinha muita gente para me ajudar, né? E o começo foi assim, mas o ambulatório já existia, assim, uma estrutura ainda rudimentar, mas já existia.
E ele ficava na neurologia ou na neurocirurgia? Na neurologia, era um ambulatório da neurologia. Os ambulatórios mais bem estruturados na época, que já existiam, eram de epilepsia, de miopatias, eram os assim que tinham uma estrutura assim mais consistente, né? Miopatias era o professor Lamartine de Assis? O professor Levi e o professor Lamartine fazia a área de miastenia graves, né? Sim. Mas o professor Levi que era responsável pelas miopatias. De epilepsia era o grupo do professor Luiz de Assis, irmão do professor Lamartine de Assis. Os laboratórios já tinham sido criados há mais tempo, já tinham uma estrutura melhor. E o professor Milberto, na época, o que que ele fazia? O professor Milberto era um neurologista geral, né? Durante quase toda a carreira dele, ele sempre é, transitou em todas as subespecialidades da neurologia. Foi um grande mestre, né? Acho que talvez tenha sido a pessoa com quem eu mais aprendi na minha residência de neurologia, foi com o professor Milberto Scaff. Especialmente porque ele era responsável pela enfermaria na neurologia. Então, nós passávamos visita durante toda a minha residência, e depois, quando ele assumiu a casa, ele continuou passando visitas na enfermaria e coordenando as reuniões científicas. E, assim, a influência dele na minha formação foi muito grande, ao longo de toda a minha trajetória. E quem era o responsável pelo ensino da semiologia? O Acabava sendo o professor Milberto? professor Milberto e o professor Lamartine. O professor Lamartine era um grande semiologista. O professor Hum. Baqueschi também. Baqueschi, o professor Baqueschi, o professor Lamartine, o professor Milberto eram semiologistas assim de altíssimo nível. Ensinaram muito para toda a geração de neurologistas que se formou na época que eles estiveram lá na neurologia. E esse ensino era feito à beira do leito ou em reuniões? À beira do leito, sempre, lógico que vinha aquela base de fisiopatologia, de um programa teórico, né? O Uhum. curso de fisiopatologia foi muito bom, na época que eu fiz a residência foi muito bom, e foi o Ricardo Netrin que coordenou, que montou esse curso de fisiopatologia, e é prática na enfermaria. Então, Algum, na época, 2 anos era considerado suficiente, né? Depois é que foi se estendendo. alguma outra pessoa foi importante nessa época de formação enquanto. O professor Espina, né? O professor Uhum. Espina França. O professor Espina França ficava mais ligado ao laboratório de líquido, mas na área de moléstias infecciosas era muito importante, participou também de uma forma muito importante na minha formação. O professor Espina França teve também um papel bastante relevante para todas as gerações de neurologistas que se formaram enquanto ele esteve lá. O professor catedrático era o professor Canelas. O professor Canelas, quando eu entrei na residência, já era há algum tempo o professor Canelas. O professor Canelas, ele tinha uma atividade mais voltada assim, para atividade acadêmica, de pesquisa. O professor Canelas não frequentava com regularidade as enfermarias, mas tinha uma atividade acadêmica muito boa. Foi com ele que eu aprendi a redigir trabalhos científicos. Era português, ele era um português assim de altíssimo nível, impecável. Eu melhorei muito, aprimorei muito o meu português com o professor Canelas. E aprendi a escrever e redigir trabalhos científicos com ele também. Naquela época, a preferência é para que os trabalhos fossem escritos em português, né? Não, depois que. Naquela época, não se tinha muito acesso a revistas internacionais, né? A nossa revista de referência eram os arquivos de neuropsiquiatria mesmo, né? Depois é que a gente começou a ter uma inserção internacional, né? E o professor Canela já estava colecionando os casos de doença de Wilson, as famílias com doença de Wilson? Essa era uma linha de pesquisa que era a menina dos olhos do professor Canela. O senhor poderia falar mais sobre isso? E o professor Canelas, quando foi introduzida a penicilamina em 56, né, pelo professor Walsh, que eu tive até a oportunidade de conhecer,
em 56. Aí, nos anos seguintes, houve um interesse muito grande pela doença, porque se tinha descoberto um tratamento que salvava a vida dos pacientes e muitas vezes restituía esses pacientes a uma condição quase normal. Então, no mundo todo, houve um interesse pelo estudo da doença, e o professor Canella se engajou, então, nessa linha de pesquisa. Então, na década de 60, o Hospital das Clínicas disponibilizava, né, a penicilamina, e se tornou um centro de referência, né? Então, aí foi se formando essa casuística enorme de pacientes com uma doença que é rara, né? A doença de Wilson. E quando eu comecei com o ambulatório de distúrbio do movimento, esses pacientes estavam dispersos pelos vários ambulatórios e eu procurei reunir o grupo todo de pacientes com doença de Wilson no ambulatório de distúrbio do movimento. E foi aí, a partir daí também com esse material todo, material precioso, que eu pude desenvolver boa parte da minha produção científica, fiz minha dissertação de mestrado, minha tese de doutorado, ambas sob orientação do professor Canelas, e a minha livrodocência também. Aí já, o professor Canelas já tinha saído e o professor Milberto já era o professor titular. Então, o Então, senhor que manter essa linha concentrou, de pesquisa, para nós, é importantíssimo. foi o senhor vamos dizer assim, concentrou esses pacientes no ambulatório de distúrbio do movimento. Fui eu que trouxe todos eles para o ambulatório de distúrbio do movimento, porque esses pacientes, quase que na sua totalidade, tinham como manifestação neurológica distúrbios do movimento. Eles estavam dispersos pelos ambulatórios gerais e eu fui concentrando no ambulatório de distúrbio do movimento. No seu mestrado, né, o senhor já tinha 89 casos, né? Atualmente, como é que está esse grupo de pacientes com doença de Wilson? São muitos pacientes? No, no, Ao longo do tempo, esse grupo de pacientes assim com manifestações neurológicas, nós temos uma interação muito boa com a gastroenterologia clínica, né? Lá há um hepatologista lá, que é o Eduardo Cansano, que há muito tempo acompanha também os nossos casos. Mas pacientes com manifestações neurológicas, não pacientes que tenham quadro hepático exclusivamente, atualmente nós estamos chegando perto dos 200 pacientes registrados ao longo dessas décadas, né? Desde a década de 60. E tinha também, quando eu fiz a dissertação de mestrado, um pequeno grupo de pacientes da década de 50 que seguiram o curso natural da doença, né? Todos eles morreram, mas os prontuários eram muito bem cuidados, né? Eram, assim, um primor, né, os prontuários. Então, eu pude fazer essa tese, que era um trabalho retrospectivo, com base em consultas desses prontuários, que eram muito bem feitos. A documentação era perfeita. E a dispensação do medicamento era feito no hospital. No hospital, é. E o grupo foi aumentando, o grupo de pacientes. E nas últimas décadas, a gente tem tido, em média, uns 30, 40 pacientes em segmento. Mais ou menos isso. Já em 1978, a gente reviu, o senhor já estava, né, publicando sobre alterações cardiológicas, alterações reumatológicas nesses pacientes, né? Foram os primeiros trabalhos que eu publiquei com os pacientes com doença de Wilson. Um caso raro, né, de um paciente que tinha um quadro neurológico. É um caso que a gente continuou acompanhando desde aquela época, esse pacientinho que a gente publicou, que tinha manifestações cardíacas da doença, isso foi publicado em 78, quando a gente viu esse paciente, ele tinha uns 10 anos de idade, ele continua acompanhando ainda conosco. Uhum. Os pacientes com doença de Wilson, a gente acompanha assim durante décadas, né? E é gratificante, né? Porque você trata o paciente, boa parte das vezes você vê o paciente se recuperar e voltar às atividades que fazia antes da doença se iniciar. É uma área bem interessante, né? E o senhor teve a oportunidade de ver o desenvolvimento do conhecimento sobre a doença de Wilson desde o início, né? Desde o início. Quando o senhor começou, genes e outras coisas mais eram. Depois, com o progresso da medicina, não só
de Wilson, mas a repercussão foi muito grande na nossa área, assim como em outros. Progresso primeiro da neuroimagem. Quando eu fiz residência de neurologia, não tinha tomografia de crânio. Então, a neurologia mudou muito, né, desde aquela época. E com o progresso da neuroimagem e, posteriormente, depois da genética, as coisas mudaram muito de figura, né? Isso aí foi um avanço muito grande. E nessa área de estudo de movimentos também, acho que assim, é um grande atrativo dessa área da neurologia, você sabe disso, porque você está envolvido também nessa área, foi o progresso em termos de oferecer meios terapêuticos em que você realmente consegue mudar a vida dos pacientes. De Parkinson, advento da levodopa, depois a toxina botulínica para as distonias. Então, assim, o leque de opções terapêuticas foi aumentando cada vez mais. Isso me torna muito atraente, eu acho, assim, essa área de distúrbio do movimento, né? E mais recentemente a cirurgia de estimulação cerebral profunda, que são também um campo muito interessante, em que no nosso grupo a gente encaminha os pacientes, mas há um controle sobre a evolução dos pacientes desde o pré-operatório ao longo do tempo todo, que é o Rubens Curi que tem feito isso, né? É uma área muito interessante também dentro do estudo do movimento. No que diz respeito ao tratamento da doença de Parkinson, o senhor participou de alguns trials internacionais envolvendo o tratamento, né? Se eu não me engano, levodopa de liberação lenta e pramipexol. Isso, foi. Foram poucos, mas nós participamos, sim. A levodopa de liberação lenta, né, que era o Prolopa HDS, na época a gente participou de alguns trials. A dificuldade de participar desses trials internacionais é que a estrutura, ainda hoje, é uma estrutura que não oferece, assim, condições boas para você desenvolver, participar desse tipo de pesquisa, né? As exigências são muito altas. Há alguns setores dentro do Hospital das Clínicas que estão mais adiante um pouco, já estruturaram um setor de pesquisa clínica, e aí sim você se coloca em condições de participar com mais frequência desses ensaios internacionais. É uma área a ser ainda melhor estruturada, acho que dentro do nosso departamento. Também na toxina botulínica, o senhor participou de alguns estudos. Nós publicamos vários estudos sobre toxina botulínica, estudos internacionais nós não participamos de nenhum, mas publicamos vários, porque a toxina botulínica chegou ao Brasil em 92. E em 93 eu pedi ao Hospital das Clínicas para comprar, né, a toxina botulínica. Então são 30 anos trabalhando com toxina botulínica dentro do Hospital das Clínicas e, lógico, na atividade privada também. Foi realmente uma virada de página, né, para os pacientes, especialmente dentro da nossa área, os pacientes com as diversas formas de distonia, né, principalmente as distonias focais e espasmo hemifacial. E esse grupo de pacientes que a gente acompanha desde 93, alguns ainda estão lá em acompanhamento conosco. Foi realmente uma área que se desenvolveu muito, e dessa área também eu sempre tive uma colaboração muito interessante do João Carlos Papaterra Limonge, né, que é parceiro nosso desde o começo do ambulatório. E nesse início de ambulatório também o professor Manuel Jacob C. Teixeira também participava, ia lá fazer ambulatório e depois operava os nossos pacientes. Eu era o único assistente no início, bem no início. Depois veio o Luiz Roberto Comerlatti, que ficou durante um tempo conosco, fez até uma dissertação de mestrado sobre levodopa, né? Na época eu estava começando. E depois veio o João Carlos Papaterra Limonge e o professor Manuel Jacobs. Ele participava do ambulatório, atendia os pacientes lá junto conosco. Aí depois, com o tempo, foram vindo os acadêmicos da faculdade que se interessaram pela área, a Mônica Haddad, a Rosana Alves, que depois foi para a neuropediatria, e aí o grupo foi crescendo. Aí alguns preceptores depois terminaram a preceptoria, se interessaram em continuar conosco, né? A Mônica Haddad, o Paulo Carrilho, que está lá em Cascavel também, participou
durante um bom tempo das atividades ambulatórias, e assim o grupo foi crescendo, né? Foi ficando mais fácil oferecer uma atividade assistencial para os pacientes com uma estrutura melhor, né? Ambulatório. Voltando para a doença de Wilson, tanto o seu mestrado quanto o seu doutorado, né, foi um acompanhamento desses casos, a descrição desses casos. Mas a sua livre docência também foi sobre doença de Wilson, né? Por isso, Como é que foi a ideia do zinco? o que aconteceu ao longo do tempo nos medicamentos disponíveis para tratamento do doença de Wilson é que nós tivemos penicilamina disponível no hospital durante a maior parte dos pacientes nossos eram tratados com penicilamina, alguns poucos casos com trintine. E o que aconteceu é que quando o zinco se firmou como uma opção para o tratamento, a gente começou a usar em alguns casos. Mas nós passamos por uma época em que a penicilamina foi retirada do mercado, assim, abruptamente. E todos os pacientes nossos que estavam em acompanhamento, ele teve que passar para o zinco. Então foi também a oportunidade de observar realmente o efeito do zinco no tratamento. Por isso que eu, quando fiz a minha tese de livre docência, eu optei por olhar, analisar esses pacientes que nós tínhamos acompanhado com tratamento com zinco durante vários anos. E alguns deles nem precisaram voltar à penicilamina. Se mostrou realmente um medicamento efetivo, né? Alguns nós, inclusive, introduzimos desde o início, né, o tratamento com zinco. Mas me proporcionou a experiência de poder fazer um trabalho interessante nessa área, com mais de 20 pacientes acompanhados durante anos só com tratamento com zinco. E doença de Huntington, professor Egberto? A doença de Huntington também é outra área que a gente tem uma linha de pesquisa assim, bastante ativa, e inicialmente, nós publicamos algumas revisões sobre a doença, a nossa casuística, e depois a Mônica se interessou, a doutora Mônica Haddad se interessou por essa área e deu um impulso muito grande no desenvolvimento dos conhecimentos que a gente pôde gerar a partir do acompanhamento nesses pacientes no nosso ambulatório. Durante um tempo também nós tivemos a oportunidade de montar lá no laboratório experimental da neurologia, lá na faculdade, o teste para a doença de Huntington. Mas, infelizmente, isso não teve assim uma continuidade. Essa foi uma grande dificuldade que nós tivemos ao longo de todo o tempo. Agora, nós vamos ter a disponibilidade de ter alguns testes lá para oferecer para os pacientes por algum tempo, pelo menos por uns 2 ou 3 anos, uma quantidade de testes bastante interessante para poder testar esses pacientes, né? E testar os casos suspeitos. Então, esse foi um entrave assim muito grande, você não ter o teste genético disponível com facilidade. Uma área, isso foi uma coisa que atrapalhou um pouco assim o desenvolvimento dessa linha de pesquisa ao longo dos anos, né? Nessa época, provavelmente não existia disponível comercialmente, né? Isso precisava ser desenvolvido no Brasil. Os laboratórios, já há muito tempo, os laboratórios particulares oferecem o teste, mas Sim. dentro do serviço público a gente não tinha, né? Tivemos por um tempo, porque um acadêmico se interessou, foi lá para o laboratório de neurologia experimental, montou o método, ficou durante uns 2 ou 3 anos trabalhando nisso, mas depois ele saiu. Agora ele voltou até para a nossa área, que é o Rafael Carra, não sei se você conhece, mas Sim. o Rafael foi que montou o teste e funcionou durante um tempo, a gente podia oferecer para os pacientes. Na USP também, durante um tempo, a gente tinha uma oportunidade que nós temos uma interação muito boa com o departamento de genética lá na USP. Nós temos várias linhas de estudo com eles. Durante um tempo, eles também nos deram uma ajuda com esses testes genéticos, mas sempre uma coisa assim, não tinha uma continuidade, também não tinha assim, uma facilidade dos pacientes, porque o paciente tinha que se deslocar até lá para colher o material, né? Não é muito perto aqui, as escolas clínicas da cidade universitária. Além da doença de Wilson, da doença de Huntington,
da toxina botulínica e as distonias, e da doença de Parkinson com cirurgias, atualmente tem alguma outra linha de pesquisa dentro do ambulatório? O que também nós desenvolvemos durante um tempo, em parceria com a psiquiatria, com o Eurípides Constantino Miguel, que é o atual professor titular, foi o estudo dos tics e da síndrome de Tourette. Nós tivemos uma interação muito boa durante muitos anos, ultimamente menos, mas uma linha de pesquisa que foi muito frutífera também, né? Estudar esses pacientes. E dentro do ambulatório e em outras áreas, temos um grupo grande de pacientes com diversos tipos de tremor e temos essa, como eu disse, essa interação com a neurocirurgia funcional. Sempre foi uma interação excelente, né? A época, a maior parte do tempo em contato com o Manuel, o professor Raul Marino também, quando assumiu como titular da neurocirurgia, ele se interessava muito por essa área. E nós temos lá dentro do hospital, funcionando na psiquiatria, uma estrutura para oferecer para os pacientes que precisam de neurocirurgia funcional, uma estrutura espetacular. Já foi montada desde a década de 50. Então, essa foi uma interação assim, muito produtiva para nós. A outra com a radiologia, né? Primeiro com tomografia de crânio, na época do Ornélio, e depois a ressonância magnética, que também surgiu a oportunidade de fazer vários estudos que resultaram em teses na ressonância magnética, depois ressonância magnética funcional, e agora nosso interesse agora tem sido em explorar as possibilidades da ressonância magnética com um campo magnético maior, de 7 Tesla, que está montado aqui na faculdade, mas ainda não está funcionando muito bem. Mas são projetos para o futuro, para você ter quase que uma visão microscópica, né, dessas estruturas que estão envolvidas nesses transtornos do movimento, né? E a ideia é fazer isso em Parkinson, Wilson, Huntington, Em todas as áreas, né? todas as áreas. Em todas as áreas. Do ponto de vista de colaboração internacional, o senhor ficou um tempo no Mount Sinai? Eu fiquei pouco tempo, foram algumas semanas só. Mas, assim, o que acho que teve uma influência muito boa no desenvolvimento da estrutura do nosso grupo foi esse contato internacional. O professor Andrew Liss sempre deu um apoio muito grande para nós dentro da Movement Disorder Society. Na área de toxina botulínica, o professor Dirk Dressler, que é bem conhecido nessa área, também sempre esteve presente aqui em eventos, sempre teve uma interação muito boa com o nosso grupo. Publicamos alguns estudos junto com o Dirk Dressler. Na área de genética, nós conseguimos uma interação excelente com o Vincenzo Bonifati. Quando começou a genética na doença de Parkinson, o Vincenzo Bonifati, nós trouxemos ele aqui para participar de um evento e iniciamos uma parceria que já tem mais de 20 anos. Então, para nós foi muito interessante. Agora nós estamos começando a poder fazer esses estudos genéticos aqui, dentro da nossa instituição mesmo. Mas durante muitos anos nós mandávamos material para o laboratório do Vincenzo Bonifati, que é lá em Rotterdam. Nos ajudou muito também a desenvolver pesquisa nessa área de genética do doença de Parkinson. Na época do Mount Sinai, Melvin Yar estava lá. Quem era? Melvin Yar me recebeu muito bem lá. Foi muito importante o período que eu tive lá. E eu fiquei muito impressionado de ver como se valorizava a semiologia, o exame neurológico, a anamnese, que a impressão que a gente tem que no primeiro mundo se recorre com mais ênfase a exames complementares, mas a clínica era muito apurada e era muito valorizada, né, dentro do serviço dele. Eu achei isso muito interessante. E ele participava do exame? Ele participava das visitas? Tinha um grupo de assistentes, mas ele participava. Tinha uma Uhum. atividade muito presente, né?
professor Melvinhar foi um grande professor, um dos pioneiros nessa área de estudo do movimento. Quem esteve com ele, ficou mais tempo lá, ficou acho que um ano e meio ou dois, foi o João Carlos Papaterra Limonge. Ele teve uma formação muito boa nessa área de estudo do movimento com o professor Melvinhar. E depois Professor, ampliou um pouco as interações em outras áreas, né? Doença de Wilson, quem nos ajudou muito também foi o professor Stern, era uma dupla, né? O professor Sternlieb Scheinberg. O professor Herbert Scheinberg era a referência mundial em doença de Wilson nos Estados Unidos na década de 80. E ele esteve aqui em São Paulo, ficou aqui uma semana em contato conosco, deu várias palestras, conversei muito com ele na época, né, sobre as nossas dúvidas, somente sobre diagnóstico, tratamento, e foi uma interação muito boa, muito uhum. interessante. E depois, em uma outra etapa, com o Hartmut Schmidt, que é um neurologista que trabalha na área de genética e do estudo do movimento, na Alemanha, e que nos proporcionou a possibilidade de fazer os primeiros testes genéticos dos nossos pacientes com doença de Wilson. Professor Egberto, nesse caminho, então, da implantação do transtorno do movimento no Brasil e na América Latina, né, duas contribuições que o senhor fez foi junto à fundação da Solama, né, e depois na criação do Gerim, né? Isso. O senhor poderia falar sobre a Solama, como é que foi a Sociedade Latino-Americana de Transtornos do Movimento? Isso foi muito interessante. Foi um movimento que foi assim liderado, né, iniciativa do professor Carlos Souza de Montevidéu. O professor Carlos Souza era um entusiasta por essa área de estudo do movimento e ele quem organizou as primeiras reuniões congregando aí a comunidade de neurologistas da América Latina, mas especialmente Brasil, Uruguai e Argentina, Chile também participaram dessas primeiras reuniões. E na Argentina, o professor Federico Micheli, o Oscar Geschanik, né, que tem uma interação muito grande aqui conosco, participa sempre das nossas reuniões, mas ele estava também no início, ele promoveu uma das reuniões da Solama lá em Buenos Aires. E o Marcelo Merello também, né, da Argentina. Mas essa foi uma forma muito interessante a gente progredir, avançar um pouco nos conhecimentos, né, na troca de informações sobre esses grupos de estudo do movimento que eram ainda estavam nos primórdios aqui na América Latina. Foi muito boa essa interação, acho que foi bem interessante. E a ideia sobreviveu com a criação da Seção Pan-Americana de Distúrbio do Movimento, que absorveu a Solama. Mas foi muito bom, eu acho que foi uma iniciativa bem interessante que partiu do professor Carlos Souza, que já não está mais entre nós, né? Mas os outros continuam aí em atividade. O pessoal de Huntington, da Venezuela, também participou? Não, nós na época não tivemos assim contato. Eu acho que a sociedade promoveu algum evento lá na Venezuela, lá na região do Lago Maracaibo, né, onde tem uma concentração de pacientes com doença de Huntington, mas nós não tivemos assim uma interação mais forte com os colegas lá, né, interessados em doença de Huntington. Mas eu acho que a Solama chegou a fazer uns 6 ou 8 encontros latino-americanos de movimentos anomais. Foi assim, bem produtivo. A ideia de criar o grupo resultou assim uma troca de informações boas, experiências, de estrutura dos serviços aqui dentro das nossas limitações da América Latina, né? Em 1989, né, o senhor, o professor Luiz Augusto, o professor... 99. 99, desculpe, 99 foi o primeiro. em E Ouro eu um Preto. pouco antes.
Então, o senhor, o professor Luiz Augusto, o professor Francisco Cardoso e o professor Hélio Teve criaram o Gerim, né? Que muito contribuiu para a divulgação dos transtornos do movimento no Brasil. Como é que foi essa ideia? Começou em 98? O primeiro começou em 98, porque nós tínhamos feito aqui alguns eventos, né, encontros, simpósios de distúrbio do movimento, um pouco antes, né, e no início da década de 90, organizados pelo professor Luiz Augusto e por mim, uma interação aqui em São Paulo, né, das duas escolas. Mas depois, quando o Francisco Cardoso veio para o Brasil, ele até participou de um desses eventos que nós organizamos, né, 93, 91 e 93. E com a criação de um grupo de estudo do movimento lá no Paraná, pelo professor Hélio Teve, nós estávamos sempre juntos nesses eventos, surgiu a ideia de criar esse grupo, que é o grupo de reciclagem e neurologia, né? E com a ideia de promover esses eventos com participação de convidados internacionais, e que oferecesse assim um nível de informação de excelência, um nível de informação baseado em aulas dadas por figuras eminentes da área de submovimento. E eu acho que foi um sucesso, porque nós estamos aqui, fizemos o 13º, né? O primeiro foi em 99, em Ouro Preto. A ideia era de fazer sempre em locais assim, que houvesse alguma atração turística, né? Locais agradáveis, né? E os eventos foram se repetindo em várias capitais, em vários locais no Brasil todo. E chegamos agora ao último, o 13º lá em Maceió. Mas fizemos várias vezes, 2 vezes em Florianópolis, na Bahia, então em locais sempre assim, onde as pessoas pudessem desfrutar de um passeio agradável e, ao mesmo tempo, as informações científicas. É um público Teve assim, um mais em, iniciativo. teve um em Punta del Este também, não? Foi só um que foi feito fora do Brasil, em Punta del Este, que foi organizado pelo professor Hélio Teve. Foi bem interessante, mas quase todos eles foram aqui dentro do Brasil, né? Mas, assim, eu acho que o ponto alto aí, realmente, do Gerim foi a possibilidade de trazer em cada um desses eventos, geralmente, uns 4 convidados internacionais que davam a maior parte das aulas, e até hoje é assim. E isso oferecia não só a oportunidade de trazer uma informação atualizada, mas também da comunidade aqui de neurologistas interessados em estudo do movimento, e desenvolverem uma parceria com esses convidados internacionais, conhecerem o serviço deles e fazerem estágios fora e desenvolverem projetos de pesquisa. Então, nós tivemos, ao longo desse tempo, são 20, eu fiz as contas, agora, Marcelo, são 22 pessoas, algumas vieram várias vezes, o professor André Luiz participou de quase todos, acho que exceto um, o Oscar Gershani, que também participou de vários, o Oscar Merello também de vários. Então, houve a possibilidade de trazer quase todos os grandes nomes nessa área da neurologia ao longo desses 13 eventos que nós fizemos de 99 até agora, o último nesse ano. Eu acho que foi muito bom, porque ofereceu aos brasileiros a oportunidade, então, de ter um evento de alto nível e a possibilidade de ter contato com a comunidade científica internacional, especialmente todos eles ligados à Movement Disorder Society. Eu acho que o Gerim foi realmente uma ideia muito boa e espero que continue, né, os eventos. A Academia Brasileira de Neurologia promove também um evento, um encontro de estudo do movimento, mas que tem características um pouco diferentes, né? Então não há, assim, uma coisa não exclui a outra. Eu acho que são eventos em que se busca informações e uma participação de uma forma um formato um pouco diferente.
mas acho que realmente o Gerim deu um impulso muito grande, especialmente com a participação do Francisco Cardoso, que tem uma projeção internacional muito grande, foi presidente aí da Women's Resort Society, e graças a alguns contatos meus, o Luiz Augusto, ele teve, a cada evento a gente procura, com os nossos contatos e com os contatos do professor Cardoso, trazer as pessoas para participarem desse evento, né? Eu acho que o Gerim realmente, possivelmente, despertou o interesse de muitas pessoas em fazer estudo do movimento a partir desses eventos, né? Já no início, em Ouro Preto, em 99, eu me lembro, foram o professor Jankovic, professor Liz, professor Gershanik, e tinha algum outro convidado? William Kohler, né, que já é falecido, mas o William Kohler estava lá também, nesse primeiro encontro em E Ouro Preto. esse formato imersivo, né, é muito interessante, né? São poucos dias com uma programação carregada, né? Pegada, intensa, né? Eu acho que é muito bom. Eu acho que, assim, proporciona realmente um nível de atualização muito interessante, muito bom. Lá em Natal, esteve conosco o professor Fan, né? O professor Stanley Fan, ele em 2016, em Natal, né? Entre outros tantos nomes, né, que estiveram, são mais de 20, como eu te falei. Uhum. 20 nomes diferentes e alguns participando mais de uma vez, né, do evento. E daí os transtornos do movimento foram se desenvolvendo, né? Na Universidade de São Paulo, o professor Papaterra Limonge começou junto com o Junto senhor. comigo. Um pouquinho depois, ele é um pouco mais Uhum. novo, né? Ele começou no nosso grupo uns 3 ou 4 anos depois que eu já estava coordenando o grupo. Ele terminou a residência, foi fazer o estágio lá com o professor Melviar, depois ele voltou e se incorporou ao grupo. Está conosco até hoje lá. E quem são os colaboradores atuais? Tem a professora Mônica, tem o professor Rubem, Vieram o as professor outras Rubem Cury. gerações, né? Depois veio a Mônica, depois a Márcia Ruber Gonçalves, também se incorporou ao nosso grupo e continua conosco até lá. O Paulo Carrilho ficou um tempo, depois foi para o Paraná. E, mais recentemente, o Flávio Sequef, né, que é ligado ao Hospital do Servidor, também participou bastante no nosso grupo. A Susan Shen também teve uma participação muito boa durante anos no nosso grupo, especialmente na área de genética em doença de Parkinson. Ela que fez assim um contato muito bom com o professor Bonifati, ela que intermediava essa linha esse projeto de pesquisa, ela que intermediava, assim, via os pacientes e selecionava os casos e mandava o material lá para o professor Bonifati. Então, a Susan deu uma enorme contribuição para o nosso grupo no período que esteve aqui conosco. Agora, depois, ela foi mais para a área da reabilitação, mas participou durante bastante tempo. E, mais recentemente, o Rubens Cury, né, que desenvolveu essa área de neuromodulação, né, que é uma área de fronteira, né, uma área de ponta, né, dentro da nossa área de estudo do movimento, tanto em, em procedimentos invasivos, como o DBS, como estimulação magnética transcraniana, né? Então, é uma área que está em franca evolução e também contribui muito, né, para trazer uma opção terapêutica para os nossos pacientes, né? Então, O senhor falou, agora, dos que passaram por aqui, que fizeram estágio, primeiro, é interessante você poder oferecer, né, um doutorado, né, porque na nossa área, eu sou credenciado como orientador, então veio o Roberto Prado, fez doutorado aqui conosco na área de submovimento e depois voltou lá para Aracaju e montou um serviço lá. A Maria do Desterro
Leiros da Costa, que está lá em João Pessoa, também fez doutorado aqui conosco, tem um serviço de estudo do movimento. Mariana Spitz, está no Rio de Janeiro, e tantos outros, a Fernanda Maia, que está em Fortaleza, a Aline, a Aline é uma ex-doutoranda nossa que está lá em Campo Grande, né? Então, esse pessoal todo já conseguiu oferecer para eles uma formação na área, e eles têm uma atividade de pesquisa, na medida do possível, mas principalmente didática, né? Dentro das instituições em que estão ligadas, né? Professor Egberto, e o parkinsonismo atípico? É. Né? Então, eu quem... ia começar a falar dos que estão se dedicando a essa área, mas eu ia voltar só um pouco atrás, que eu esqueci de mencionar a participação da Laura Moriyama, né? A Laura Moriyama foi nossa estagiária aqui, fez fellow aqui conosco, e depois foi para Londres, ficou muitos anos em Londres, estreitou ainda mais as nossas relações com o serviço do professor Andrew Liss. E até hoje ela participa, ainda está lá em Campinas, agora na Unicamp, mas nós temos uma interação muito boa com a Laura Moriyama, que foi agora mais para o lado do subdesenvolvimento em crianças, na área neuropediátrica. Mas estava falando dos mais novos agora que estão trabalhando nessa área. O Marcos Castelo esteve em Londres durante, acho que ele ficou 1 ano e meio, 2, no serviço lá do professor Andrew Liss, e agora o Thomas Horner, agora que é o substituto do professor Liss. Ele está desenvolvendo projetos de pesquisa nessa área, especialmente com pacientes com paralisia supranuclear progressiva. E a Jaci Parmeira foi nossa residente aqui também, e que se interessou por essa área, fez também um estágio na área de transtornos cognitivos, agora está definitivamente no nosso grupo, e que desenvolveu uma tese sobre neuroimagem em degeneração cortico-basal. Foi um trabalho bem interessante. Então, são, sim, mais novos, né? São pessoas mais novas que já são, mas são contratados, os dois são contratados pelo hospital e estão participando ativamente das atividades do grupo. Mais recentemente ainda, o Tiago, né, Guimarães, que estava na genética, mas está também no nosso grupo. O Pedro Melo, que esteve em Londres, Pedro Melo esteve em Londres com o professor Liss, agora está aqui em São Paulo, e também participa das atividades do nosso grupo. Então, tem o número de assistentes que compõem o grupo atualmente é grande. Isso nos facilita muito para desenvolver projetos de pesquisa e também para dar uma assistência didática boa para os nossos residentes, né? E no início era só o senhor? No início era só eu atendia pessoalmente 10, 12 pacientes lá no ambulatório de distúrbio do movimento, atendia sozinho durante um bom tempo. O senhor falou da reabilitação, né? Reabilitação é importante nos transtornos do movimento. O que o senhor poderia dizer sobre isso? Essa foi uma área que se desenvolveu muito nos últimos anos. E algumas profissionais dessa área, da área de fisioterapia e da área de fono, passaram a se interessar em acompanhar as atividades do grupo. E na área de fono, Alice Estevo Dias, que fez doutorado comigo, durante muito tempo acompanhou o nosso ambulatório. Ainda nós temos uma ligação ainda que é menos presente, mas ainda ela continua acompanhando mais à distância as atividades do ambulatório. E na área da fisioterapia, várias teses de doutorado foram desenvolvidas, né? A Carolina Souza foi minha orientanda, depois passaram algumas outras que fizeram mestrado, e mais recentemente a Tamine Capato, que está desenvolvendo um trabalho muito interessante nessa área, e fez um vínculo com o grupo do professor Bastian Bloem, né, na Holanda, e que permitiu assim, um desenvolvimento ainda mais rápido de pesquisas dentro dessa área da reabilitação, que é uma área que ganha cada vez mais importância, né, dentro dos estudos do movimento, né? Professor Egberto, o objetivo da academia nessas entrevistas, né, é registrar a sua contribuição
mas também a gente gostaria de registrar outros neurologistas, né, que contribuíram bastante. O senhor está na Universidade de São Paulo, passou sobre o professor Canelas como catedrático, depois professor de Pina França, professor Milberto Scaff e mais recentemente o professor Nitrini. Qual a colaboração de cada um deles para o serviço? Assim, se o senhor pudesse nos falar, professor Canelas, né, qual era a orientação dele para o serviço? O professor Canelas, ele era um dos raros professores titulares que fazia tempo integral na universidade, né, na faculdade. Então, isso permitia a ele desenvolver essas atividades na área acadêmica e a estruturar, cuidar da organização do departamento com mais tempo, né, com mais dedicação. Foi muito importante para a formação, toda a geração que passou pelo departamento durante a gestão dele. E os pontos fortes eram realmente, como eu disse, essa área de pesquisa, né, e como elaborar um projeto de pesquisa e como escrever um trabalho científico. O Sr. Canelas, ele nunca teve consultório particular e sempre teve suas atividades ligadas à universidade, sempre dentro da Faculdade de Medicina, foi vice-diretor da faculdade por várias vezes e teve uma contribuição enorme na formação de todos que passaram por ali, pelo departamento, durante a gestão dele. O professor Canella, junto com o professor Tolosa, deixaram um livro de semiologia, né, publicado no final da década de 60, início da década de 70, que foi muito importante para a formação de todos no Brasil, né? O que o senhor poderia falar sobre isso? Bom, esse livro é uma bíblia nossa aqui, né? Porque a semiologia não muda, né? Então, foi uma contribuição muito grande, muito boa por parte deles, e é uma referência ainda, né? Para os nossos residentes, né? É um livro bem interessante e foi criado por eles. Além da parte médica, né? O senhor conviveu com o professor Canelas, ele tinha algum interesse fora da medicina, alguma coisa diferente, ou era ensino, pesquisa e neurologia apenas? Não, o professor Canelas era um grande apreciador de vinhos, né? Conhecia como ninguém um bom vinho. Eu estive várias vezes na casa dele, aí em Cotia, em reuniões sociais, pessoa muito agradável, conheci bem a família dele toda, né? O filho é psiquiatra, né? O filho do professor Canelas. E foi uma convivência, assim, muito boa, como uma amizade, né? E o professor Canelas é muito culto, né? O professor Canelas é uma cultura geral, assim, maravilhosa. Pessoa com que você conversava durante horas e você tinha o que ouvir, os conhecimentos dele gerais, né? Cultura geral. Excelente pessoa. Depois do professor Canelas, foi o professor de Pina França. O professor Spina França e o professor Canelas são contemporâneos, né? O professor Spina França, ele criou o laboratório de investigações neurológicas, né? O LIM, lá na faculdade, né? A faculdade, o prédio da faculdade foi esvaziado em relação aos departamentos que foram para a cidade universitária, as áreas ficaram meio ociosas, né? O prédio quase foi derrubado quando se construiu o metrô ali, né? A linha verde, a estação era para ser onde é o prédio da faculdade. Aí houve um movimento muito forte dos professores, dos ex-alunos, o prédio foi preservado, e essas áreas ociosas foram ocupadas por laboratórios de investigação, laboratórios de pesquisa, e de todas as áreas da medicina. Então, quase todos os departamentos e as divisões do Hospital das Clínicas têm o seu laboratório lá. E quem criou o laboratório da neurologia foi o professor Spina França, o LIM, né? Laboratório de investigações em neurologia.
Ele criou, né, com linhas de pesquisa mais voltada para a pesquisa básica, coisa que não tinha, nós só tínhamos só o ramo da pesquisa clínica. Então, ele foi um pioneiro, ele deu uma enorme contribuição nessa área, muito, assim, uma ênfase maior na área que ele conhecia mais, que era a área de doenças infecciosas do sistema nervoso, o líquor, mas o laboratório expandiu as atividades para várias outras áreas e continua lá. Depois, mais adiante, foi criado um segundo laboratório, que continua também em atividade lá. Depois, o professor Espina, o professor Antônio Joramento assumiu o laboratório de investigações neurológicas, e houve uma continuidade. Atualmente, a Sueli Marie, que coordena as atividades desse ambulatório. Aí depois foi criado um segundo laboratório de investigações de neurologia, que está a cargo hoje do professor Gerson Schad, que é um pesquisador também nessa área básica. Então, o departamento conseguiu essa inserção em pesquisa básica através da criação desses laboratórios. O professor Espina sempre muito presente nessa área de pesquisa básica mesmo. Professor Espina, né, cuidava também dos arquivos de neuropsiquiatria e o que mais? Não, o professor Espina, ele Da era... academia? Essa, os arquivos de neuropsiquiatria são a revista de neurologia de maior longevidade, assim, contínua, né, no nosso meio, muito graças à atuação, primeiro, do professor Oswaldo Lange e depois do professor Espina França. Dedicou a vida inteira dele a cuidar dos arquivos de neuropsiquiatria, além dessas atividades de pesquisa básica dentro das provas clínicas. O senhor chegou a conhecer o professor Lange? O professor Lange conheci, mas ele já estava afastado. Ele não estava mais em atividades lá na neurologia. Depois foi o professor Milberto. O professor Milberto. O professor Milberto, como eu disse anteriormente, participou da minha formação desde a época que me entrevistou para fazer a residência em neurologia. Como eu disse também anteriormente, eu acho que foi a pessoa que teve mais influência na minha formação como neurologista. Nas visitas, reuniões científicas, ambulatório, e foi quem me convidou para assumir a coordenação do ambulatório de estudo do movimento, que estava, assim, não havia ninguém que estivesse à frente, né? Na verdade, foi um colega nosso, que o ambulatório, na neurologia clínica, quem se interessou por essa área, e durante um tempo por no ambulatório, foi o Daniel Riva. Continua, é um médico bastante conhecido aqui em São Paulo, mas ele faz neurologia geral, e ele depois foi para a França, e quando voltou, não voltou diretamente para essa área, foi trabalhar com o professor Raul Marino, mais na área de epilepsia, lá no Instituto de Psiquiatria. E depois o Eduardo Azevedo, era um residente que tinha terminado a residência, assumiu a coordenação do ambulatório por pouco tempo, mas houve uma tragédia, o Eduardo Azevedo faleceu precocemente, e aí ficou um vácuo, né, na coordenação do ambulatório, e o professor Milberto foi quem me convidou. Foi em setembro de 1976. Eu tinha terminado a residência, estava começando a fazer o mestrado. Nós tínhamos voltado do congresso que tinha tido, no Congresso Brasileiro, em 76, tinha tido em Salvador, quando aconteceu essa tragédia, e faleceu o Eduardo Azevedo. E o professor Canella, o professor Milberto, me convidou para assumir a coordenação do ambulatório. Foi ele que indicou meu nome para iniciar as atividades como coordenador do ambulatório. E sempre me deu muito apoio, e toda a estrutura do ambulatório, dentro do possível, sempre, e na orientação científica também. Sobre o professor Milberto, além das atividades na universidade e uma clínica muito intensa que ele faz, fora da medicina, professor Milberto o senhor conhece interesses diferentes dele? Olha, o que eu sei que o professor Milberto, o contato que eu tive com ele durante esse tempo todo, é que ele gostava muito de viajar. Ele Uhum. gostava de conhecer o mundo, viagens com a família, para lugares mais diferentes, e
Ele falava muito sobre as viagens que ele fazia, sobre os lugares que ele tinha conhecido. Acho que esse era o maior hobby dele, pelo que eu conheci do professor Milberto. E o senhor, professor Egberto, fora da neurologia, fora da doença de Wilson, quais são os seus interesses? Eu gosto muito assim, de viajar, não só viagens para o exterior, mas ao longo de um mês, por exemplo, raramente eu fico todos os fins de semana em São Paulo. Eu gosto muito de ir para a praia, tenho um apartamento aqui no Guarujá, é pertinho daqui, 1h30, 1h45. Gosto muito de ir para a praia, acho que sai um pouco do ambiente de trabalho e se desliga, né? E tenho também a possibilidade de ir para o interior, porque eu nasci em Mirassol, mas eu passei toda a minha infância e adolescência em Brotas, que era uma cidade desconhecida na época. Hoje Brotas é bastante conhecida, como um centro de ecoturismo. Eu tenho casa lá ainda, conservo a casa que era dos meus pais. Brotas é um pouquinho mais longe, então realmente eu vou para lá em feriados prolongados, mas é um lugar onde me sinto muito bem também. A cidade está muito bem cuidada, é uma cidade muito bonita, e a casa lá é bastante confortável, é um lugar que eu gosto de ir também. Vou várias vezes por ano, então me alterno entre essas duas possibilidades, de ir para a praia e para o campo, né? Agora, de hobbies, adoro futebol, vejo futebol, acompanho o meu São Paulo Futebol Clube, vejo quase todos os jogos, às vezes vou no Morumbi. Na minha juventude também eu gostava, adorava jogar futebol de salão. Futebol de salão você tem uma participação constante durante todo o jogo. Depois, atividades físicas ficaram mais restritas a caminhadas. Gosto muito de ler, fora livros técnicos de medicina. Eu leio pelo menos uma meia dúzia de livros por ano. Adoro história, gosto muito de história. E nas minhas viagens para fora do país, eu me interesso muito nos aspectos históricos, dos lugares por onde eu passo. Então, as coisas que eu gosto mais de fazer. E gosto de carro antigo também. O senhor tem uma coleção de carros antigos? Eu não Não. tenho coleção, mas eu tenho dois Fuscas. Eu tenho há mais de 15 anos já, bem conservados. Uhum. Um Fuscão 72 e um Fusca 1200, 65. Ando Eles com eles ficam em o São tempo todo. Paulo? Ficam em Hum? São Paulo? Ficam Ficam em aqui São em São Paulo, né? Dou umas voltas com eles por aí, fim de semana. E tem uma comunidade que gosta, se interessa por carros antigos e que cresceu muito esse interesse nas últimas décadas, né? Sim. Especialmente eu acho Fuscas, né? Tem uma coleção muito. Tem, É, tem muita gente que coleciona, o né? Clube do Fusca, né? Eu sou sócio do Clube do Fusca. Senhor Egberto, a gente está chegando no fim desse podcast, né? E o senhor falou que durante a graduação o senhor se interessou pela neurocirurgia, pela neurologia, né? Faria tudo de novo? Ah, sem dúvida, né? Sem dúvida, Faria. Acho que a neurologia é uma especialidade que oferece assim, oportunidade de conhecimento científico aprofundado. Você tem uma semiologia diferente, apurada. É um terreno que você dificilmente os médicos de outras áreas conseguem entrar nesse terreno que o neurologista conhece, porque requer uma formação muito específica. Então, acho que é uma excelente especialidade, excelente especialidade. E também, voltando lá na época que eu entrei na residência, o ambiente lá no departamento de neurologia sempre foi muito bom. Ambiente amistoso. Acho que quem passou pela neurologia aqui, eu acho que sentiu essa percepção de que é um ambiente amistoso e que as pessoas assim, convivem de uma forma muito assim, harmoniosa, muito interessante, independente das dificuldades que possam ter em relação à hierarquia. Acho que o ambiente é muito bom. Eu não me arrependo de ter feito. E a neurologia é uma especialidade muito boa, à medida que a população envelhece, né? O campo da neurologia, de estudo e de oferecer tratamento para pacientes com doenças neurodegenerativas aumentou muito, né? Muito.
Depois também na área terapêutica, né, especialmente na área que nós fazemos, né, os avanços que houveram foram muito grandes. Essa subespecialidade é uma subespecialidade, acho bem interessante, do estudo do movimento, e nós temos lá, e até falar sobre isso, a estrutura que nós temos é uma estrutura muito boa. Nós, todo ano, dentro do departamento, se abrem vagas para as várias subespecialidades, e a estrutura que a gente oferece permite assim um ambulatório com um contingente grande de pacientes que vêm ao ambulatório. Então, em um ano, né, o estagiário tem a possibilidade de ver muitos casos, tem uma assistência didática muito boa, tem os ambulatórios de toxina botulínica, também o aprendizado é rápido, né, é muita gente que você vê, e o ambulatório de neuromodulação que o Rubens coordena. Então, é uma estrutura bem interessante, né, com a interação com a neurocirurgia. Tanto que, nesses últimos anos, sempre houve uma convergência muito grande de interessados em fazerem essa subespecialidade, né? Agora mesmo nós vamos ter uma seleção, agora nesse fim de novembro, os estagiários para o próximo ano, e é sempre bem procurado, porque a estrutura está bem montada, né? E eu acho que realmente dentro da neurologia é uma das boas especialidades. O serviço também oferece um curso online de transtornos do movimento, não? Isso é coisa mais recente, né? A Mônica Haddad e o Rubens Cury organizaram esse curso. É um curso muito bom, é um curso que cobre todas as áreas do distúrbio do movimento, e que é oferecido durante vários meses ao longo do ano. Mais recentemente, nos mesmos moldes, nós estamos fazendo um curso de aplicação de toxina botulínica, especialmente em subdesenvolvimento, mas se estendendo um pouco para a área de espacidade e as outras aplicações todas que tem de toxina botulínica. Professor Rigberto, muito obrigado, né? Eu agradeço a oportunidade. Foi uma honra poder lhe entrevistar, né? O senhor teria algumas palavras finais, alguma coisa diferente? Eu acho que escolhi assim, a especialidade certa e a área certa dentro da neurologia, que se encaixaram perfeitamente com a forma com que eu gosto de exercer a medicina. E sempre gostei também muito de ensinar. Eu continuo até hoje dando aula, algumas aulas na graduação da faculdade, e gosto de pesquisa também. Então, acho que assim, o que eu fiz ao longo da minha vida sempre foi muito prazeroso para mim, nunca foi um esforço. Então, muito obrigado. Com certeza os neurologistas brasileiros agradecem a sua contribuição na divulgação dos transtornos do movimento entre nós. Obrigado, então, pela Obrigado. oportunidade de participar da entrevista. Obrigado, então.